Sejam todos muito bem-vindos, um bom dia a todos e desde já obrigado pelo privilégio da atenção de vocês para mais um momento de troca aqui propiciado pela Service IT Security juntamente com os seus parceiros estratégicos. Eu me chamo Leonardo Lemes Fagundes, sou sócio-diretor da Service Security e vou compartilhar esse início de apresentação com vocês aqui, umas mensagens muito breves e rapidamente vou passar para os protagonistas desse momento. Então, gente, nosso tema hoje é conformidade com PCI DSS, né? O que a gente precisa resolver de imediato para mitigar ou para reduzir os riscos também regulatórios, mas, sobretudo, os riscos que podem impactar aqui de alguma maneira nos nossos processos de negócio. Eu estou tentando passar aqui. Bom, então, como eu disse para vocês, né, já me apresentei aqui, já me antecipei. Junto conosco, o Flávio, diretor de alianças da J-Scramble, que em breve vai dar uma palavra aí com vocês. E algumas informações gerais aqui que a organização me pediu para reforçar, né? Então, esse webinar tem um prazo aí, uma duração prevista de 60 minutos. As dúvidas de vocês são todas muito bem-vindas. Por favor, as registrem através do sistema de chat. E vocês vão receber informações adicionais posteriormente e também o link para a gravação deste webinar, certo? De maneira que vocês depois possam revisitar o conteúdo, se assim acharem oportuno. Um pouco da nossa agenda hoje: ataques, o desafio da detecção, né? Então, um olhar para como se proteger contra ataques na cadeia de suprimentos aí com JavaScript, um olhar sobre alguns requisitos regulatórios, especificamente 643 e 1161, né? As soluções existentes para a busca dessa conformidade ou da resolução desse problema, né, a partir de uma análise de vantagens e desvantagens dessas soluções, um passo a passo simples aí para acelerar esse processo de conformidade e, por fim, algumas considerações finais sobre o tema e, em seguida, passaremos aí para a resolução das dúvidas de vocês. Opa, calma só um pouquinho que eu me passei aqui. Só um minuto, por gentileza, gente. Que ganhou vida aqui, um problema com a tecnologia, ganhou vida. Bom, uma rápida apresentação para aqueles que ainda não conhecem a Service, né? Acho que a grande maioria dos participantes hoje já são clientes da Service, ou de infraestrutura, ou de segurança. Mas, para quem ainda não teve a oportunidade, ou para quem nós não tivemos a oportunidade de nos apresentarmos ainda, a Service IT é uma empresa que esse ano, uma empresa brasileira, importante reforçar, que esse ano completa 30 anos, que vem aumentando a sua presença de norte a sul no Brasil, né? Então, hoje nós temos presença no Nordeste, Rio de Janeiro, Distrito Federal, aqui no Rio Grande do Sul, ou melhor, lá no Rio Grande do Sul, porque eu hoje estou no nosso escritório aqui em São Paulo, para além da Argentina, Chile e Estados Unidos. Então, a Service é uma empresa que nasce no Rio Grande do Sul e vai se espalhando aí para o Brasil, né? Num primeiro momento dessa jornada, com um portfólio de infraestrutura, né, com foco muito em tecnologia da informação, e desde 2017 também com um braço muito forte de segurança, braço esse que só cresce, né, porque nós temos muita demanda no mercado, não só o mercado brasileiro, né, mas a demanda por segurança cibernética, como vocês acompanham, ela é cada vez maior. Alguns números aqui, né, para que vocês possam conhecer um pouco melhor a instituição, em termos de, são mais de 2.000 clientes já atendidos, aproximadamente 700 colaboradores. Hoje nós estamos organizados de novo, é importante frisar, em duas unidades de negócio. Uma é tecnologia da informação, infraestrutura, cloud, e a outra que dedica-se única e exclusivamente para o tema segurança cibernética. Tá? E dentro dessa unidade de negócio, eu exerço o papel de diretor executivo, de modo que sou responsável pela oferta de produtos e serviços que nós levamos até os nossos clientes. Junto comigo, eu tenho o Fernando Cal, que provavelmente muitos de vocês aqui conheçam, que é o nosso diretor de operações e responsável
pela frente de serviços gerenciados, SOC, que nós temos aqui na Ceres. Tá? Essa é uma breve apresentação para que vocês todos tenham uma noção ou uma primeira informação para alguns, né? Ou até um refresh para quem já conhece um pouco da Ceres sobre a nossa trajetória até aqui. A partir de agora, eu deixo vocês com o Flávio. Flávio, por gentileza. Show. Obrigado, Léo. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com a Service IT, com esse grupo de pessoas muito bacanas que se juntou ao nosso webinar. Esse webinar ele foi preparado, né, pela Service IT e pela J-Scrambler para trazer aí orientação às empresas que possuem páginas de pagamento. São aquelas páginas de checkout, né, no e-commerce ou que providenciam, né, formas de que se processem os pagamentos online, que desejam aí acelerar o processo de conformidade com os requisitos anti-skimming da PCI DSS, né, o PCI Council, o conselho do PCI. O PCI é o Payment Card Industry, conselho das empresas relacionadas ao processo de pagamento, né, definiu aí uma normativa, né, a DSS, né, e nós vamos aqui sugerir 5 passos simples, né, para que se chegue a essa conformidade no que diz respeito a 2 requisitos particulares aí que são relacionados à questão do skimming, né, a possibilidade de skimming de dados, né, ou a subtração de dados dos cartões de pagamento dessas páginas de pagamento, dessas páginas de checkout. Então, a gente vai finalizar depois esse nosso webinar com algumas conclusões importantes para todos. Antes de nós começarmos, eu só queria contar para vocês quem brevemente, né, quem é a J-Scrambler. Nós somos aí pioneiros, né, em proteção e conformidade no client-side. Fomos fundados lá em 2010 e desenvolvemos ao longo do tempo uma ampla experiência em JavaScript, focando exclusivamente na proteção do client-side, do lado cliente, do lado do usuário, né? O dispositivo do usuário, esse dispositivo aqui, o dispositivo móvel ou o computador, o browser, né, onde ele acessa a aplicação web. Então, nós somos os primeiros aí a mesclar, né, uma ofuscação polimórfica, né, em cima de JavaScript, né, com a proteção de scripts de terceiros de uma plataforma unificada, de proteção e conformidade aí no client-side. Os nossos 2 produtos principais, né, são esses que estão aí na tela para vocês. Um é o Code Integrity, né, que oferece a ofuscação e proteção em tempo de execução de JavaScript primário, né, o JavaScript próprio, desenvolvido pelo nosso cliente, e a outra parte da solução é o Web Page Integrity, que fornece um controle aí, refinado sobre JavaScript de terceiros, né, a famosa cadeia de suprimentos, que são os itens que se incorporam a uma aplicação web, né, que enriquecem uma aplicação web. Mas nós vamos falar sobre um aspecto de aplicação da nossa tecnologia, né? Um aspecto voltado à proteção do JavaScript de terceiros, né? A famosa cadeia de suprimentos, JavaScript de terceiros que é incorporado nas nossas aplicações. Esse diagrama que eu coloquei na tela, agora, obviamente, que é um diagrama bastante simplificado, né? O objetivo é apenas fixar a mensagem sobre o que a gente vai estar tratando nesse webinar. Há 2 caminhos aí que um atacante ele pode escolher para subtrair informações, para chegar ao objetivo dele, que é fazer o skimming de dados aí do usuário. Um é comprometer o código próprio. O código desenvolvido por vocês mesmos, né? Quem é o dono da aplicação desenvolveu uma parte dela com código próprio, né? E o outro caminho que ele pode adotar é comprometer código de terceiros. Então, na parte superior desse diagrama, a gente exemplifica justamente o interesse do atacante em comprometer o código de terceiros, seja lá pela introdução de um código malicioso ou alteração do código existente, né, lá naquele script, naquele tag. Mas lembrando aí de uma das características do JavaScript, né? O JavaScript ele é código-fonte, ele é entregue como código-fonte para execução lá no dispositivo do usuário. Então, quando carregado, né, na aplicação, ele acaba se tornando parte dela, né? Então, como todos os privilégios, acaba tendo todos os privilégios pertinentes a essa aplicação, né? Então, seja acesso a dados, alterações na página ou nos iframes que ali vão estar. Então, assim, o script de terceiro, se ele for comprometido por um atacante, o script de terceiros, ele tem o potencial de comprometer todas as aplicações web que utilizam aquele script.
estão maximizando o resultado do esforço desse atacante, né? Agora, já na parte inferior, né, o interesse do atacante está em vulnerabilidades do código que foi desenvolvido pelo proprietário dessa página, pelo proprietário dessa aplicação, né? E em tirar proveito, talvez, de configurações equivocadas em cima dos scripts que lá foram carregados. O objetivo final sempre é extrair dados de interesse, né? Como informações privadas, dados de cartões de pagamento, enviando eles aí para depois um repositório lá sob controle desse atacante. Então, toda a ênfase desse webinar hoje estará em ataques de skimming em páginas de checkout, as páginas de pagamento. Mas tenham em mente, tá, que o alvo também pode ser qualquer tipo de aplicação web que seja do interesse daquele atacante, né? Por exemplo, uma aplicação na área de saúde, né, com informações privadas dos usuários que lá estão buscando, por exemplo, um resultado de exame. Mas a gente vai ver, então, como que o PCI Council propôs mitigar esse risco através dessa normativa que é a PCI DSS, a PCI DSS, na versão 4.0. Essa é a nossa ênfase hoje, mas se aplicam, né, se aplicam a outras situações. Então, um dos requisitos, tá, relacionados ao skimming de dados, né, esse ataque que eu acabei de mostrar para vocês, um dos requisitos é o 6.4.3. Esse requisito ele se preocupa com os scripts que são carregados e executados lá no navegador do usuário. Esse requisito ele pede, né, que exista um inventário de todos os scripts com uma justificativa por escrito, seja essa justificativa técnica ou de negócio, né, e pede ainda que, de alguma forma, seja garantida a integridade desse script que foi carregado lá. Um outro requisito, o 11.6.1, né, por sua vez, já se preocupa aí com os cabeçalhos HTTP. Ele requer aí que exista um mecanismo capaz, né, de alertar modificações não autorizadas nesses cabeçalhos. Então, vejam, esses dois requisitos eles foram introduzidos justamente para mitigar a possibilidade de um ataque de skimming. E esses requisitos eles têm um status de recomendáveis, né? O PCI Council definiu eles com esse status de recomendáveis na adoção da versão 4.0 dessa normativa, que foi lá em 1º de abril do ano passado, né? Eles, de lá até agora, eles tinham um status de recomendáveis. Tá? A partir de 31 de março agora deste ano, ou seja, daqui a 2 semanas, né, eles se tornam mandatórios. Né? Que soluções existem para se resolver, para se atender a esses dois requisitos? Né? Vejam, a normativa ela não existe por acaso, né? ela existe para uma orientação, para uma recomendação e para um caminho, né? Para a gente evitar, né? Para a gente mitigar riscos. Né? São aqueles riscos daqueles ataques que eu falava lá no início. Então, que soluções existem para a gente atender esses requisitos? Vamos ter uma breve visão geral aqui das soluções existentes no mercado hoje. Vejam, tanto CSP, SRI, como os scanners ou soluções baseadas em agentes são apropriadas e adequadas, né, para conformidade com a PCI DSS na versão 4.0. Mas há algumas diferenças importantes entre elas. Tá? O CSP, por exemplo, né, permite a gente assegurar a origem, né, a fonte, né, do script que está sendo carregado. Já o SRI ele usa uma hash para assegurar de que aquilo que está sendo carregado é a versão específica a qual a gente desejava acessar. Então, essa combinação de CSP e SRI, ela resolve, né? Resolve a questão da conformidade, e ela é atrativa, né? Pela sua acessibilidade, e por ser em tese, eu diria assim, em tese, né? Que entre aspas, né? Gratuita, né? E familiar aos usuários, né? Ou às empresas. Já por sua vez, os scanners, né, eles são uma ferramenta sem agente, né, e é uma opção, assim, eu diria, bastante pragmática, né, mais simples até para começar. Eles podem ser implantados de uma forma muito rápida, fazem tudo o que é necessário para se atingir a conformidade com aqueles dois requisitos que a gente falava agora há pouco, né, e é basicamente um robô. Um robô que é um usuário sintético e, periodicamente, ele vai carregar a aplicação web e avaliar aquela página lá em relação aos requisitos. Né? E a terceira opção que a gente tem são os agentes. Os agentes, já por sua vez, eles são bem mais abrangentes. E eu diria assim, eles são os únicos capazes, né, de efetivamente bloquear comportamentos maliciosos. Né? Ou seja, os agentes eles têm a capacidade de ir além da
conformidade. Então, alguns agentes podem, inclusive, recolher informações de telemetria, né, que podem vir a ser muito úteis, e bloquear esses comportamentos não autorizados. Mas quais são os desafios e diferenças entre essas soluções? A combinação aí do CSP com SRI é uma solução mais manual, eu diria assim, é um aspecto muitas vezes, e esse é um aspecto que muitas vezes passa despercebido, tá? O gerenciamento do CSP SRI, ele impõe custos, né? Que, em última análise, assim, eu não considero que tornam essa solução como grátis, né, gratuita ou barata, né? E a dificuldade de gerenciamento, ele aumenta aí com a quantidade de scripts que você tem lá na sua aplicação web, lá na sua página de pagamento. Então, pode haver aí mais de 2.000 alterações de scripts por semana, isso aí são dados estatísticos que nós colhemos junto aos nossos clientes que já usam essa solução, então a gente sabe que isso acontece, né? E alguém vai ter que lidar com isso, né? Então, não é isento de riscos, por exemplo, se os hashes, né, não fecharem, o SRI vai falhar, e vai falhar de uma forma silenciosa. Você não vai nem perceber que o teu site parou de funcionar, né, porque o hash falhou, né? Já por sua vez, os scanners, né, eles são fáceis de implementar e são uma ótima solução para você ficar em conformidade. Só que o desafio dos scanners, né, é que eles podem não ver tudo, porque eles não monitoram todos os usuários de todas as sessões, né? Eles fazem isso periodicamente, como um robô, como um usuário sintético, então eles conseguem apenas detectar em determinadas situações e também não conseguem bloquear. Então, talvez a frequência, né, possa não ser a frequência que está sendo feito o escaneio, né, possa não ser suficiente para diagnosticar um ataque. E outra coisa, né, o scanner ele pode não chegar a finalizar todo o processo de checkout, né? Pode ser que você não queira, né, que ele simule até o final do processo de checkout, porque vai gerar lá depois um registro, né? Ou uma transação propriamente dita, né? Então, ele acaba deixando essa parte da jornada do usuário sem cobertura. Agora, por sua vez, as soluções baseadas em agentes, essas sim, fornecem, eu diria assim, o máximo em termos de conformidade, de automação, de monitoramento, de controle, né, sobre o JavaScript que está ali. Então, com os agentes, você pode ir além da detecção, né, e acabar evitando ataques de skimming. Você pode bloquear o acesso de skimming, você pode bloquear o acesso de scripts maliciosos, né? Pode bloquear o acesso desses scripts, por exemplo, a formulários de pagamento. Scripts que deveriam estar lá naquela página, por alguma razão ou outra, por exemplo, a turma de marketing resolveu monitorar a jornada do cliente, a turma resolveu botar lá conexão com redes sociais, resolveu botar um chatbot naquela página de pagamento para que seja possível se comunicar com o cliente que está ali, se consiga tirar uma dúvida com relação ao processo de checkout, né? Então, todos esses scripts que estão ali, eles, assim, eles não deveriam de ter acesso, né, aos dados do formulário de pagamento. Não deveriam, né? Então, com o agente, você consegue bloquear, né, esse acesso a estas partes daquela sua página de pagamento que contém informações confidenciais, né, que contém informações sensíveis aí dos seus clientes. Então, você consegue fazer isso com um agente. Então, quando discutimos as soluções existentes, né, em particular a CSP e a SRI, né, é importante considerar esses custos adicionais associados aí que eu mencionava, né, e eu acho que, na minha opinião, tá, a eficiência de custo ela pode ser alcançada, eu diria assim, mais facilmente automatizando o gerenciamento dos scripts aí, e economizando seus recursos da tua equipe, né, que o gerenciamento manual de scripts através do CSP e CRI, ele acaba sendo demorado e caro, né? Então, considere, né? Você vai precisar de gente para essa tarefa, né? E quais seriam as consequências, né? De uma eventual violação de dados, né? Consequências financeiras e consequências reputacionais aí para a tua empresa, né? Bom, eu falava lá agora há pouco que a PCI DSS na versão 4 ela entrou em vigor, né, em 1º de abril do ano passado, né, e que há um período, né, esse período até agora, 31 de março deste ano, né, que isso é daqui a 2 semanas, né, passam a ter os requisitos todos como obrigatórios, né. Então, quando vocês vão passar pelo processo de
de avaliação e implementação de fornecedores para atingir, né, atender, né, a todos os pontos da PCI DSS. É importante lembrar aí que há etapas nesse processo. Então, etapas como, por exemplo, a prova de conceito, né, e o ciclo de aquisição, eles acabam levando um certo tempo. Então, o conselho meu aqui é, se você sabe quando você vai ter o orçamento, né, necessário para a aquisição de uma solução que vai te ajudar nesses pontos, e mesmo que não seja, que esse orçamento não esteja disponível hoje, né, eu recomendo pelo menos que você se certifique de caminhar, né, através de uma prova de conceito, de uma POC, e tratar do ciclo de aquisições aí com uma certa antecedência. Tá? Outro, o outro ponto importante que eu queria salientar para vocês em relação ao timeline aqui, é que você deve cumprir a partir de 31 de março de 2025, independentemente de quando vai ser a sua avaliação de conformidade. Então, por exemplo, se você já fez um assessment agora recente, deveria de fazer um novo assessment daqui a 12 meses, né? Mas preste atenção que se você tiver um incidente de segurança nesse período, né, entre a data de vigência e a sua próxima avaliação, você será responsável. Isso está na normativa. Então, é bem provável ainda que o acordo que você assinou lá com a bandeira de cartão de crédito ou com cartão de pagamento, né, ou com o contrato que você assinou, o acordo que você assinou com o processador de pagamentos que te atende, né, se você for um e-commerce, é bem provável que esse acordo ele exija que você seja conforme sempre, né, e não em uma data específica, como o deadline ou o dia da sua próxima avaliação, né? Um outro ponto fundamental a frisar aí, observa só que a JScrambled, em 2018, já tinha a tecnologia necessária para o monitoramento de scripts, né, de terceiros no client-side. Então, o nosso agente de monitoramento inclusive, né, protegido pela nossa própria solução de ofuscação polimórfica, ou seja, é bem duro esse agente. E os requisitos da PCI DSS na versão 4 eles surgiram 4 anos depois disso. Então, é certo que a nossa tecnologia está madura, né? E o que confirma isso, né, é a adoção dela por grandes empresas globais, das quais eu estou certo que vários de vocês são clientes até como pessoas físicas. Então, clientes nossos são nomes aí da área de entretenimento digital, viagens, de hospedagens, bancos digitais, bancos tradicionais, são os nossos clientes, né, no Brasil e fora do Brasil. Vamos lá, vamos falar de 5 passos aqui, 5 passos que a gente propõe, né, como um programa aí, com 5 etapas, né, que visam ajudar a acelerar a conformidade. São 5 etapas simples, né? Primeiro, preparação, depois a implantação, conformidade, a verificação dessa conformidade, né, e o gerenciamento contínuo. Então, primeiro desafio, né, nesses 5 passos. E esse primeiro desafio ele existe porque as empresas nem sempre entendem o status atual da página de pagamento ou o status atual da sua aplicação web. Muitas vezes acontece que as equipes de segurança e conformidade podem nem estar cientes, né, de quais tags, de quais scripts, de quais serviços de terceiros, né, outras equipes da mesma empresa adicionam, ou eles mesmos adicionaram, né, ao site, a aplicação web, né. Também não estão cientes com que frequência e onde essas tags de terceiro aparecem e acessam dados naquela página, naquela aplicação, né? Então, a realidade é que algumas dessas tags, né, desses scripts aí que estão ali, têm acesso a dados de formulário e alguns scripts desses podem, inclusive, exfiltrar dados para domínios externos, tá? Por talvez uma mera questão de configuração dos scripts, né? Mal configurado. Então, o primeiro desafio é conhecimento, né? Então, qual é o primeiro passo que a gente sugere para vocês? O primeiro passo para a conformidade, com o mínimo de atrito, né? Nós damos o nome de zero atrito, chamamos isso conformidade zero atrito, na JScramble, né? O primeiro passo para essa conformidade sem atrito, né, é preparação, né? É ter uma visão geral do inventário de scripts, né? É uma compreensão de quantos fornecedores estão lá, quantos
itens de terceiros estão lá presentes nas suas páginas de pagamento. E quantos deles têm acesso aos dados sensíveis, aos dados de pagamento? Então, a JScrambler oferece, né, um relatório de análise de página de pagamento para facilitar justamente essa preparação para a conformidade, né, e obter aí, para vocês terem, né, uma visão geral. Para quem está nos assistindo nesse webinar hoje, tá, a Service IT e a JScrambler vão oferecer um relatório sem custos, tá, cumprindo esse primeiro passo aí que a gente está sugerindo. Ao final do webinar, eu vou colocar aqui um QR Code, tá, para que vocês possam solicitar esse relatório de análise da página de pagamento de vocês. Que outro desafio tem? O próximo desafio aqui seria a preocupação de vocês, né, com uma possível implementação complexa, né, e o tempo que isso levaria para trazer um retorno para vocês. Então, aquilo que eu falava agora há pouco, um longo processo de avaliação, né, talvez a necessidade de alocar recursos das equipes, né, de vocês para controle de qualidade e implantação de ferramentas, né, e depois a falta de opções, né, de implantação ou a necessidade de se comprometer com uma das opções, né, uma daquelas 3 opções ali de implantação que eu disse que existem, né, para resolver esses requisitos, né. Também pode ser um problema. Como que a gente sugere a solução disso? A segunda etapa, para ser levada adiante, é relacionada à implantação, né? E a gente recomenda optar por uma implantação o mais rápida possível e que seja flexível, né? Para evitar o estresse de configurações demoradas. Então, o scanner, né, é uma opção, ou a opção de monitoramento com agente, perdão, o scanner, né, ou qualquer outra opção de monitoramento sem agente, né, elas propiciam um início rápido. Isso pode vir a acelerar a implantação de uma ferramenta para resolver esses 2 requisitos. A JScrambler sugere, né, e oferece uma implantação híbrida, como parte da arquitetura que nós temos, uma arquitetura unificada do nosso produto. Então, você pode simplesmente compartilhar a URL da página de pagamento conosco. Nós configuramos a nossa versão sem agente, né, ou aquele robô, né, aquele usuário sintético, ou então você pode simplesmente colocar um snip nosso, né, um tag, na sua página de pagamento. Tão fácil quanto acrescentar qualquer outra tag, qualquer outro script de terceiros. Terceiro desafio. O terceiro desafio é atingir o compliance de forma eficaz e com um mínimo de manutenção depois. Então, há escolhas a serem feitas aí entre soluções manuais e automatizadas, né, versus um desejo de conformidade, né, de compliance simples, de menor esforço e funcional. Também é importante aí ter visibilidade, né, sobre os riscos do lado do usuário, né, estar preparado para prevenir esses ataques lá, né, no lado do usuário, proteger o seu usuário. A solução da JScrambler, né, seja ela na versão com agente ou sem agente, eu já vou falar em 1 minuto sobre essas duas hipóteses dentro da nossa plataforma de proteção client-side. Tá? Então, a nossa solução, ela prevê o inventário, ela prevê o processo de autorização, prevê o processo de justificação, prevê a detecção, o monitoramento, né? E a geração de alertas. Então, levando aí a uma avaliação de conformidade, uma avaliação de compliance super tranquila, né? E bastante transparente para o QSA que vai avaliar vocês. QSA é a entidade, né, autorizada pelo Conselho PCI, né, a fazer uma avaliação, um assessment, né, de conformidade com a PCI DSS. Então, esse QSA ele vai sentir, ele vai visualizar de uma forma muito transparente as informações que ele precisa receber. Tá? Então, avançando sobre essa questão da implantação híbrida, tá? Veja, a solução da JScrambler, ela é híbrida. Tá? Então, ela funciona em ambos os modelos lá que nós discutimos agora há pouco. Ou seja, eu tenho a hipótese aqui de iniciar funcionamento da nossa plataforma na aplicação de vocês, numa versão com ou sem agente. Tá?
E não existe a necessidade da escolha da parte de vocês. Vocês podem simplesmente iniciar uma implantação com uma versão, né, e migrar para outra, indo e voltando sem sofrimento, tá? Esse diagrama mostra justamente isso aí, tá? Então, na versão sem agente, né, é aquela situação onde eu faço um robô, né, que estabelece uma sessão de usuário, né, uma sessão sintética, faz um monitoramento periódico, a normativa dita lá, que normalmente entre um período de uma semana é o que eles consideram correto, mas o QSA de vocês pode sugerir um período diferente, isso também é perfeitamente configurável no nosso usuário sintético, né? Então vai fazer um monitoramento periódico, vai fazer a detecção. Se você depois quiser adicionar proteção a isso, né? Se você quiser monitorar, sim, todas as sessões de seus usuários reais, aí, né? Todas as sessões reais de usuário, não uma sessão sintética, né? Você simplesmente vira a chave, né, da versão sem agente para a versão com agente, introduz esse agente lá na sua aplicação web, ele vai ser carregado, né, com todas as sessões de usuário. Então, o usuário vai iniciar uma sessão, a primeira coisa que se faz que a sua aplicação vai fazer é carregar o agente, né? Então, todas as sessões de usuário são monitoradas, o monitoramento é contínuo, a jornada do usuário é coberta por completo, de início a fim, né? De início a fim, e você ganha ainda a hipótese de fazer aí, inclusive, o bloqueio, né, de ações indesejadas aí, daquele script, daquele tag que está por ali, certo? Vamos lá. Outro desafio que existe, né? Quarto desafio aí. Quando se trata de verificação de conformidade ou assessment, né, existem desafios aí tanto para as empresas quanto desafios para os QSAs, que fazem o assessment nas empresas. Então, o desafio das empresas, eles podem incluir aí ter uma configuração de aplicação sem uma visão geral fácil do inventário da cadeia de suprimentos. Problemas com relatórios, geração de relatórios para os QSAs, conseguirem verificar a conformidade e talvez até, em última análise, pouco que lhes resta para chegar para a realização do acesso. Então, isso pode gerar depois atrasos na verificação da conformidade. Isso é um problema. Já que avaliam a conformidade das empresas, também existem aí desafios que em consultoria e assessment manual, o inventário fornecido, o inventário fornecido pela empresa tem correspondência. Como que o QSA se certifica disso? Então, é importante que os QSAs façam uma avaliação precisa, né? Qual a sugestão nossa? Nossa solução, ela gera os relatórios necessários, né, para mostrar, por exemplo, quando, como e por que ou por quem, digo, né, cada script foi avaliado e foi autorizado. Então, todo o histórico está lá disponível em um log para auditoria. Então, isso está de forma transparente. E digo para vocês, nós trabalhamos muito próximos aos QSAs, né? Nós fizemos um trabalho longo aí, um programa, né, para necessidades da nossa solução. Se você for perguntar a que atende a sua empresa, vai te dar uma opinião para te dar, né? Olha, eu realmente recomendo que você faça essa pergunta a ele, porque afinal ele é uma entidade de confiança para fazer o seu acesso, né? Por fim, o último desafio, né? Ah, ele diz respeito à questão da manutenção da conformidade e a autorização ou reautorização de scripts, né? Então, sempre que houver um novo script que vai ser adicionado à sua aplicação, ou ele sofreu uma autorização, sofreu uma modificação, ele deverá ser autorizado. Você deve fornecer uma justificativa, novamente, por escrito, para cada script adicionado. Há também a necessidade de responder aí aos alertas, né, sobre as alterações, né, e ocorrem, né, os fornecedores, né, os third parties, aí, os fornecedores, eles alteram em enorme frequência esses scripts, né? Então, como que a gente sugere a solução para isso? Então, procure visualizar como é que vai ser a sua vida daqui para frente, né? Mapeie todos os processos relacionados com scripts próprios, que você mesmo desenvolveu, e com scripts de terceiros, põe das pessoas para executá-los, né?
você vai chegar é de que vale a pena contratar, né, ou contar, né, com a JScrambler, para manter esses inventários, para fazer o processo de autorização desses scripts, apresentar a justificativa, responder aos alertas e escalar, né, de acordo com a tua política de resposta a incidentes. Não creio que será uma decisão com resultados somente relacionados à redução de esforços ou custos. Creio que tem o potencial aí também de ampliar a capacidade de inovação online que a tua empresa tem. Pode modificações na sua aplicação web, né? Podem melhorar a experiência de usuário, né? E que podem ter, inclusive, reflexos aí na receita da sua empresa. Em resumo, né? Em resumo, se você seguir essas 5 etapas, né? Existem aí custos e recursos que você pode reduzir e riscos que você pode evitar ao mesmo tempo em que cumpre com a conformidade num ritmo bastante acelerado. Então, números são números, eu sei, mas fixa aí esses 3 pontos que estão na tela, né? Os custos operacionais, da mitigação de riscos e da reputação da tua empresa. Então, as sugestões que a gente trouxe hoje, elas esses 3 pontos, tá? Por que JScrambler? Bom, nós somos muito ativos na comunidade PCI, né? Participante, né, do PCI Council. Temos o nosso CTO, Pedro Fortuna, no conselho consultivo do PCI Council, né? Nós trabalhamos com os principais QSAs globais, como parte do nosso programa, né? Tem um programa chamado QSA Alliance, né? Onde a gente traz aí para uma mesa de discussão os profissionais QSAs e as empresas QSAs globais, né? Nós temos aí mais de 10 anos de experiência em proteção de JavaScript. A gente é pioneiro em fornecer uma plataforma de proteção e conformidade no client-side que abrange o JavaScript, desde o JavaScript desenvolvido pelo nosso próprio cliente até o JavaScript de terceiros que ele incorporou na sua aplicação. Bom, gente, eu agradeço a presença de todos vocês nesse momento, né? Eu quero que vocês fiquem de olho na sua caixa de entrada, né? Porque nós vamos compartilhar aí alguns recursos adicionais, né? Para vocês ampliarem o conhecimento de vocês com relação a isso. Vocês vão receber a gravação desse webinar, vocês vão receber um guia, né? De como proteger as páginas de pagamento, os dados dos seus clientes. Mas eu quero destacar, né, aquilo que eu mencionei lá no início, essa oportunidade para aqueles que assistiram esse webinar agora até o final, né, de obter aí um relatório PCI DSS gratuito, né, uma oferta da Service IT com JScrambler, né, um relatório de análise da página de pagamento. Basta seguir o link que a gente vai enviar por e-mail, né, compartilhar a URL da sua página de pagamento conosco, nós vamos ativar aquele nosso usuário sintético e vamos preparar esse relatório para vocês. Não impacta na sua aplicação, né? Absolutamente nada, e vai te trazer um insight importante, resolvendo aquele primeiro passo, né? Dessas 5 etapas aí, para você atingir um compliance aí, no que diz respeito a esses 2 itens, né, da versão 4 do PCI DSS. Eu vou abrir espaço agora para a gente tratar de perguntas e respostas que possam, de tratar de perguntas, né, trazer as respostas que possam ter surgido em vocês aí ao longo dessa nossa conversa de hoje. Esse QR Code que está na tela aí, eu já estou antecipando para vocês, é o link, né, que será enviado por e-mail para vocês. Então, se vocês quiserem colher no QR Code aí já, anota ali depois seus dados de contato que a gente vai providenciar esse relatório para vocês e conversar depois sobre o que a gente visualizou lá. Vejamos então se temos algumas perguntas. Flávio, obrigada Oi. pelo conteúdo. O pessoal está enviando perguntas, também fiquem à vontade, vocês podem mandar individualmente aqui ou diretamente no chat. Já chegaram algumas, estão te passando aí a primeira pergunta, ela tem a ver com o que tu comentou agora há pouco sobre a aplicação.
O pessoal quer saber como que funciona a implementação do JScrumber, se precisa fazer alguma modificação na aplicação ou dentro do pipeline, do CI/CD de desenvolvimento. Isso é uma preocupação recorrente de vários dos nossos clientes, né? Bom, vou inserir esse agente aqui dentro da minha página de pagamento, qual é o transtorno para mim? Eu não tenho tempo para analisar isso e tal, né? Bom, como eu mencionava lá, Michele, a gente tem duas hipóteses de ativação da nossa solução, né? Ambas levam ao cumprimento desses requisitos. Uma hipótese é o usuário sintético, né? Uma versão sem agente, que não toca em nada na aplicação do nosso cliente, né? Não, absolutamente não influencia em nada a aplicação do nosso cliente. O que é isso? Basicamente, é como se fosse uma sessão de usuário, né? Que a nossa plataforma vai abrir, vai simular aquela jornada de cliente, vai recolher as informações todas necessárias ali e vai propiciar, né, o cumprimento ali daqueles dois requisitos. Isso é zero atrito, Michele. Tá? Basta, como eu falei, compartilhar a URL da página de pagamento conosco. Então, é zero atritos. Aí, se o cliente quer depois migrar para uma versão que lhe dê a possibilidade de, além de monitorar, também controlar, bloquear, né, o comportamento de possíveis scripts maliciosos ali dentro daquela página de pagamento, ele pode simplesmente virar a chave e incluir o agente, né, como qualquer outro tag que ele incluiria na aplicação web, né? Então, ele simplesmente vai usar um tag manager, por exemplo, né, e acrescentar ali o snippet, né, do agente da JScrambler, né, no início do carregamento da página dele, e aí automaticamente avançamos aí para a modalidade mais refinada, digamos assim, da nossa plataforma de proteção. Obrigada, Flávio. Uma outra pergunta é sobre o ataque de skimming. A pergunta é, na prática, caso ocorra uma tentativa de ataque de skimming, como que a JScrambler ela traz essa proteção? Acho que Uhum. mais um Bom, sentido de resposta à tentativa de ataque, né? Pelo que eu exato. Bom, entendi. a gente tenta, Michele, na verdade, é prevenir, né, mitigar. Nós queremos evitar que ocorra esse esquema, tá? E evitar de qual forma, né? A gente procura monitorar o comportamento dos scripts que estão lá naquela aplicação web, né? Então, e esses comportamentos, eles foram, lá no início da implantação da nossa plataforma, né, eles foram todos autorizados, devidamente autorizados. Então, se poderia ou não, por exemplo, modificar um iframe naquela página de pagamento, né? Se poderia ou não ter acesso a dados de um formulário onde estão sendo digitados ali as informações do cartão de pagamento do usuário. Então, isso foi analisado na implantação, né, e foi autorizado ou não, né, naquele momento. Então, ponto, né? Ele não pode, então não deve. Se aquele script, se você está usando, né, a nossa plataforma na versão com agente, né, que propicia o bloqueio, e aí um script daquela página de pagamento resolveu tentar acessar uma informação a qual ele não tinha autorização, ele não vai conseguir, não vai, né, é bloqueado, não tem essa hipótese. E isso gera um alerta, naturalmente, isso vai lá, né, para o centro de tratamento de incidentes e tal, tal, tal. Mas já partiu bloqueado, assim, não ocorreu. Tá? Então, essa é a intenção nossa, Michele, é evitar que aconteça e não resolver depois que aconteceu. Prevenção, né, Flávio? Importante, né? Tem outra pergunta aqui, e aí, pessoal, podem ficar à vontade para mandar mais. Se tem como saber se a aplicação ela já foi comprometida por algum ataque de skimming? Se existe algum, entendo que a pergunta ela deve ser em torno dessas bibliotecas JavaScript, esses códigos, né? Se tem como saber qual que é se algum já foi comprometido, talvez alguma questão da confiabilidade desse pacote que está ali dentro da aplicação. Veja, Michele, no momento da implantação, né, da nossa plataforma, naquele momento nós vamos fazer o primeiro inventário, né? E, e, e ao fazer isso conosco, nós temos aqui já um know-how
de grande conhecimento a respeito. A nossa equipe, no momento em que fizer o inventário e encontrar lá scripts que já sofreram adulterações, né, tampering, tentativas de ataques em cima daqueles scripts, ela vai alertar o cliente, ela vai sugerir um caminho, inclusive, né, vai propor um caminho de resolução, né, no sentido de evitar ao máximo assim, transtorno na vida do nosso cliente. Né? Nós temos, inclusive, a hipótese, Michele, eu nem citei isso durante a nossa apresentação, né? A gente tem a hipótese, né, da Service IT e da JScrambler, né, a adotarem todo esse processo por parte do cliente. Né? Então, assim, o cliente realmente contrata e não tem zero impacto para ele, né? Zero esforço. E aí todo esse processo aí do início da implantação, onde a gente já valida se aquela aplicação usa scripts que foram comprometidos anteriormente, propor e resolver, né? E também no futuro, né, no caminhar, né, ó, continuamente o monitoramento aí para evitar qualquer tentativa de ataque mais adiante. Tá? Então, essa é a hipótese, eu não mencionei durante a apresentação, mas ela existe e uma boa parte dos nossos clientes, né, Michele, adotam isso. Legal, Flávio. E uma última pergunta é em relação ao mapeamento desses scripts, né? A pergunta se eu não tenho informação de quais scripts estão sendo executados na página e quero realizar o mapeamento, se o monitoramento sintético ele consegue fazer esse inventário ou se seria necessário a instalação do agente nesse momento? Faz, como eu dizia, tanto uma versão quanto outra, né, sem agente ou com agente, ambas cumprem com os requisitos da PCI DSS e o requisito fundamental é realizar o inventário, né, e depois o processo de autorização com justificativa por escrito. Ambas fazem e cumprem com o PCI DSS. Inclusive, é isso que que nós aqui, Service IT, estamos oferecendo de brinde para a turma que está aqui nos assistindo com esse QR Code aí. Eu vou usar o agente nosso para fazer o levantamento de inventário da página de pagamento de vocês, que é o primeiro passo que nós sugerimos aqui no caminho para o compliance. Aproveitem essa oportunidade, está na tela aí agora. Legal, né, Flávio? Importante que isso não gera nenhum tipo de impacto na aplicação e o cliente já vai ter uma visibilidade sobre como que ele está nesse aspecto dos scripts dentro da página, né? Então, pessoal, eu reforço aí o convite do Flávio, temos o QR Code, vocês vão receber também os nossos contatos aí nos e-mails, então a gente sabe dos prazos para a nova versão do PCI, que está batendo a porta, né? Daqui 2 semanas já efetivamente já faz a transição para a nova versão. Então, acho que é um momento bastante relevante de quem ainda não verificou os scripts de realizar essa verificação e quem já sabe que tem essa questão para ser tratada. Nós estamos aqui à disposição também para prestar todo o apoio na parte de gestão desses scripts, proteção, tudo que o Flávio trouxe, ele vai ser muito relevante nessa jornada nova desses desafios que nós temos em relação à proteção das aplicações. Bom, não temos mais perguntas. Flávio, muito obrigada pelo conteúdo. Público, muito obrigada pela presença de todos. Quer trazer alguma palavra final aí, Flávio, para a gente encerrar hoje? Só agradecer a oportunidade da Service IT para a gente trazer esse conjunto de conhecimentos aí para os amigos aí de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, a gente está à disposição, vocês sabem o caminho de encontrar a gente através da Service IT. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, um abraço a todos.